Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo desagradável, infelizmente. Eu acho que a gente não tem que se calar num momento como esse, aonde nós essa semana perdemos uma colega de trabalho, não dava aula na mesma escola que ela, até porque ela dava aula em São Paulo e eu em São Bernardo, mas uma colega de escola pública, né? Que vive aí o cotidiano das escolas públicas todos os dias. É muito complicado a situação que a gente vive. Existem algumas questões que são muito importantes e que às vezes elas passam despercebida, né, pelos pais, pelos professores, pela administração da escola, né? Mas eu acho que o governo ele deveria dar um aparato melhor para esses alunos dentro da escola. A gente tinha que ter um acompanhamento psicológico. Nós deveríamos ter dentro das escolas públicas efetivamente um trabalho feito com educação socioemocional, educação emocional, porque isso é muito importante. Quem me conhece, né, conhece eu e a Mana, sabe que nós lançamos aí há pouco tempo um livro sobre educação emocional para professores, né, explicando como que era a educação emocional, com algumas atividades para os professores aplicarem dentro da sala de aula. E o ano passado, quando nós fomos para a conferência do Plant, né, no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, nós lançamos o livro para os pais, né, sobre educação emocional, para eles entenderem o que é educação emocional, para tentar ajudar os filhos que têm problemas com as suas emoções. Esse assunto é um assunto muito sério, porque quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções, nós temos atitudes que são fora do nosso alcance, são fora do nosso controle, que é o que aconteceu nesse momento, nessa escola, né? Por incrível que pareça, eu vira e mexe recebo críticas, né? De professores falando, por que eu vou trabalhar com educação emocional com os meus alunos dentro da sala de aula? Eu dou não sei quantas aulas e eu não tenho tempo para isso, mas tem tempo de entrar na internet e me xingar, né? Eu confesso que eu não tenho nem um pouco de problema com isso, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é o meu objetivo, eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, um ou outro manda mensagem, enquanto a gente já vendeu muitos livros. Eu não tenho nem muitos livros, assim. Então, a gente tem muitas mensagens positivas falando, nossa, realmente como é importante. E é importante, gente. Eu sempre falei sobre bullying, sempre falo sobre bullying dentro das minhas aulas. Porque quem faz o bullying não sente o que a pessoa que recebe essa brincadeira de mau gosto, se é que a gente pode chamar de uma brincadeira, porque eu nem de brincadeira eu chamo, a gente não sabe o que essa pessoa está sentindo, o que ela está passando no momento, que lugar que ela está guardando dentro dela aquilo que a outra pessoa está fazendo. Então, para a pessoa que faz, é muito legal, é muito divertido. Para a pessoa que sente, não. Então, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, como a gente fala, com quem a gente fala e esses adjetivos que a gente coloca nas pessoas, sabe? Às vezes a pessoa tem um problema tão grande com aquilo que ela não sabe lidar e aí entra numa depressão, tenta cometer o suicídio, às vezes comete realmente, acontece, a gente tem vários exemplos disso aí. A gente tem uma porcentagem gigante de crianças, de adolescentes que estão com depressão, né? Eu até na palestra que eu dei, eu até levei um gráfico mostrando que depois da pandemia, durante a pandemia, esse nível assim de crianças que desenvolveram sentimentos que até então não tinham é gigantesco. Crianças
que ficaram ansiosas, que ficaram com mais medo, que entraram em depressão. É um absurdo, tá? Fora que às vezes o problema está dentro da casa daquela criança, daquele adolescente, né? Os pais têm problemas de relacionamento e aí descontam nos filhos, ou os pais trabalham o dia inteiro para sustentar a família e não tem tempo de diálogo, não tem tempo para os seus filhos, né? Às vezes a família é uma família que passa por necessidades financeiras, né? Que tá ali, não tem o que comer dentro de casa. Isso é uma realidade da nossa sociedade gritante, né? A gente tem pesquisas aí também que mostram um absurdo de famílias que vivem na linha da pobreza no Brasil. Como que essas pessoas vão pensar, vão lidar com o que o outro está pensando, com o que o outro está sentindo, se a principal preocupação deles é conseguir alguma coisa para comer naquele dia. Essas famílias às vezes. Então, assim, é muito complicado. São vários fatores que levam a acontecer incidentes infelizes como esse que aconteceu aqui em São Paulo com essa professora, sabe? Então, assim, quando eu falo que é muito importante trabalhar a educação socioemocional, né? Trabalhar a educação emocional dentro das escolas, é porque eu acho e eu acredito muito nisso, que vai fazer a diferença e que faz a diferença na vida dos nossos alunos, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quando a gente consegue entender as emoções, trabalhar essas emoções, nós somos pessoas mais felizes, né? Mesmo que a gente não tenha um aparato social grande, né? Ou nenhum, que é o que acontece hoje em dia, pelo menos a gente consegue nos entender, a gente consegue entender o que acontece ao nosso redor, né? A gente tem aí muitos adultos hoje em dia que se tornaram esses adultos frustrados, depressivos, porque eles tiveram problemas emocionais durante a sua infância, durante a sua adolescência, não trabalhou isso e se tornou quem ele se tornou. Então, isso é um assunto muito sério. Quando eu falo isso, é porque realmente é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado. Tem muita gente que não dá importância, né? Como eu havia falado anteriormente, eu recebo às vezes mensagem de professores até me xingando, né? Me xingando, porque a gente tem um livro sobre educação emocional, porque a gente deve pensar, mas você tem que pensar no professor e não no aluno. Eu também penso no professor, sabe? Eu também penso no professor. Eu convivo com professores o tempo inteiro, sabe? Só que os professores também têm que se dar a oportunidade de fazer alguma coisa diferente para eles mesmos, tá? Não é simplesmente chegar na sala dos professores e ficar xingando o aluno e ficar reclamando o tempo inteiro da vida. O que tem de professor que só reclama da vida e não faz nada para mudar é gritante. É gritante. Então, assim, a mudança tem que partir dentro de nós mesmos, dentro de aluno, dentro de professor, dentro de pai, dentro da sociedade em si. Se a gente quer ter alguma mudança, a gente tem que começar por elas. Se eu falo do professor, é porque eu sei que a gente tem nas mãos um poder gigantesco de começar a mudar alguma coisa. Sabe? Uma vez um professor chegou assim para mim: mas eu sou uma formiguinha perto do sistema. Eu não vou mudar nada, então eu prefiro ficar aqui na minha sem fazer nada. Se eu sou uma formiguinha, e eu tenho muita consciência disso, mas eu jamais vou deixar de trabalhar. Eu sou uma formiga trabalhadora, construtora. E já mudei, e eu tenho certeza que já mudei a vida de muita gente, a forma de pensar. Eu acredito numa educação melhor. Eu acredito que a gente pode mudar a educação nesse país. Eu acredito muito nisso. Por isso que hoje eu estou fazendo esse vídeo.